Olá pessoal, aqui é o Marco Queirol de novo, eu dando continuidade à nossa aula, que estamos falando aqui sobre, começamos falando sobre o porquê estudar a teoria da atividade, depois eu fiz um outro vídeo curto aí sobre os princípios da dialética, né? E agora a gente vai falar rapidamente aí sobre a origem do conhecimento, como é que o conhecimento ele é entendido na teoria da atividade, né? Então, origem do conhecimento. Então, na teoria da atividade, o conhecimento, a origem do conhecimento, a teoria da atividade ele é muito influenciada por Marx, né, que vê o trabalho como a origem do conhecimento. Isso daqui é muito enfatizado, que todo conhecimento surge a partir do trabalho. O trabalho é a fonte do nosso conhecimento. E isso daí tem muita sobreposição, muita similaridade com outras teorias. Por exemplo, a economia da atividade também entende que a origem do conhecimento ele é a prática, né? Quando você transforma alguma coisa que você vai adquirir conhecimento sobre ela, né? Você não é simplesmente uma observação, a contemplação que você vai criar o conhecimento. O conhecimento é através da transformação. Transformando o meio e os objetos é que produzimos, aqui está escrito generalizações. O que são essas generalizações? Né? Então eu vou observar um fenômeno que está ocorrendo, né? Então, por exemplo, quero fazer o fogo, né? Então, vamos pegar o exemplo aí dos antigos que batiam na pedra para tentar fazer o fogo, né? Então, eles vão tentando, pegando diferentes tipos de pedra, colocando diferentes tipos de material de combustão, e aí eles vão percebendo que alguns são melhores que o outro. Então, eles conseguem fazer o fogo, vão repetindo e vão vendo, olha, esse material é melhor que aquele. Então, essa generalização, esse material, por exemplo, essa pedra mais dura é melhor do que a pedra mais mole, essa daí é uma generalização. Tá? Então, é através dessa interação com o sujeito, com o objeto, essa ação, é que surge o conhecimento. Tá? E com o passar do tempo, o que acontece? Essas generalizações, elas começam a ser externalizadas em artefatos. Né? Então, por exemplo, eu dei esse exemplo de fazer o fogo, né? Então vamos supor aí o homem na caverna tentando fazer fogo com uma pedra, batendo aquela pedra, ele descobre que a pedra X, uma pedra cinza, por exemplo, ela é melhor para fazer fogo. Então ele vai criar, eu vou chamar essa pedra, vamos chamar, por exemplo, de pedra, né? Pedra cinza. Então aqui nós temos a palavra pedra cinza, é o que? É um som, né? Que ela é externalizada. Então a gente passa o fenômeno, ele é externalizado em um conceito, em um artefato externo, para depois, e esses artefatos eles são muito importantes para comunicar o conhecimento, é muito importante na evolução do ser humano, né? O ser humano ele passa a evoluir independente, ele não totalmente independente, mas ele vai além da sua capacidade física e biológica e começa a criar artefatos culturais, tá? Que permitem a evolução dos seres humanos. Então, com a evolução surge o pensamento, então, que é uma atividade especializada em transformar generalizações. Então, com o tempo, o ser humano vai criando cada vez mais conceitos, mais artefatos, mais palavras, e aí a gente começa, o pensamento, segundo essa definição, ele você está trabalhando, você está criando ações para transformar essas generalizações, que é o surgimento do pensamento. Tá ok? Esse esquema aqui, ele tenta representar como é que funciona o processo de aprendizado, né? Temos dois fenômenos, que é externalização e internalização. Tá? O que seria esse internalização? É quando a pessoa aprende de fora, ela internaliza alguma coisa que vem de fora. Vamos supor então que um homem da caverna descobriu que a pedra cinza era melhor para fazer o fogo, ele criou aí o conceito da pedra cinza e vai passar para um outro colega
com o que é a pedra cinza, como que usa, para que serve aquela pedra cinza e como fazer o fogo com a pedra cinza. Então, no princípio, essa pessoa que está aprendendo, ela vai internalizar o fenômeno, ela vai entrar, né? Ela vai captar aquele fenômeno, internalizar o conceito. Aí vocês veem aqui nesse gráfico aqui que tenta representar, que esse processo é cíclico, né? E é cíclico e cada vez que vai avançando, ele vai se expandindo. Então vamos ver o que acontece. Internalização é representada com uma corzinha mais escura aí na figura, né? Então no começo é basicamente tudo internalização. Com o passar do tempo, a pessoa, vamos supor esse exemplo que a gente deu, ela começa a usar a pedra cinza também e vai percebendo que o tamanho específico da pedra cinza, uma inclinação é melhor, enfim, ela vai criando o seu próprio conhecimento e começa a externalizar esse conhecimento. Então isso que ocorre com a gente aprende, isso acontece em todos nós. Eu vou dar o meu exemplo aí com o laboratório de mudança. Para mim, no começo eu ficava quietinho, só escutando. Eu dei o exemplo aí no vídeo 1, né, que eu estava aprendendo a teoria da atividade, escutando, e hoje eu trabalhando, conduzindo intervenções, conduzindo pesquisa, etc., eu hoje sou capaz de externalizar esse conhecimento, né? Então, durante esse processo é cíclico ao ponto de que ele vai cada vez se expandindo, cada vez mais conhecimento ele é gerado durante esse processo. O conhecimento, vamos pegar a pedra cinza aqui de novo, ele vai se enriquecendo, né? Então, cada vez se sabe mais sobre esse conceito que foi criado e etc. Bom, então aqui tentamos representar o processo de aprendizado em geral. Tá? Bom, eu vou entrar agora, já que ficou curto o vídeo, vou continuar. Vamos ver aqui alguns conceitos. Vamos lá. Então, quais são as principais teorias usadas na teoria da atividade? Né? E aí aqui a gente já vai entrar num detalhe que não é na teoria da atividade em geral, mas na teoria histórico-cultural da atividade, que é um ramo, uma variação dentro da teoria da atividade. Tá? Então, a teoria da atividade ela é criada, então, esse daqui é um discurso que eu estou repetindo para vocês, que eu aprendi, eu internalizei e agora estou externalizando para vocês. Conjunto de princípios, teorias, conceitos, modelos e métodos, uma característica que tem-se a atividade comunidade de análise. Então, é um conjunto de teorias. Então, esse conjunto de teorias, ele começa com Vygotsky, né? Pelo menos esse é o discurso que a gente... eu não sei, se a gente for pegar o Vygotsky, ele é muito influenciado por Marx, por exemplo, e por outros psicólogos, então... Mas, enfim, Hegel também, né? Que antes de Marx... então, o conhecimento, não existe um ponto que ele começa aqui, né? Então, esse processo de internalização e internalização vem desde os nossos ancestrais, o conhecimento vai se expandindo. Então, enfim, essa história que a gente está contando aqui da origem da teoria da atividade, pelo menos se diz, começa com Vygotsky, aí ela vai se expandindo para o Ocidente, aí o que eu conheço, a abordagem do Engstrom, o Engstrom começa a aplicar em atividades produtivas para entender e desenvolver atividades produtivas, tá? Então, a teoria da atividade pode ser usada como uma meta-ferramenta, uma teoria para entender e transformar. Isso a gente já falou no vídeo 1. Quais são os principais princípios, teorias e modelos usados no laboratório de mudanças? Já falamos de alguns deles no vídeo 1, e vocês vão ver na disciplina em mais detalhes eles. Atividade humana, comunidade de análise. Então, teoria da atividade, eu vou entender o mundo como uma perspectiva da atividade humana. Então, um dos principais conceitos na teoria da atividade é a atividade. Então, a gente vai ter que definir o que é atividade. Eu demorei vários, não sei se meses ou anos, para entender o que era atividade. Né? Porque eu não encontrei nenhuma definição. Se fala de atividade, pelo menos quando eu estava fazendo doutorado, eu lia muitos textos sobre a teoria da atividade, mas nunca tinha uma definição
perguntei para a professora Analisa Sanino, que hoje ela trabalha, tem uma grande contribuição com a teoria da atividade, perguntei para ela o que é atividade, né? Qual que é a definição? Aí ela me trouxe um papelzinho escrito, é um conjunto de ações direcionadas à transformação de um objeto. Olha que simples, mas muito carregada a definição. Conjunto de ações para transformar um objeto. Tá? Então, eu chamo a atenção aqui que quando a gente estuda a teoria CHAT, né, que é Cultural Historical Activity Theory, o que sempre vem como atividade para a gente é o triângulo, onde nós temos sujeito, objeto, ferramentas, resultado esperado, mas isso não é atividade. Isso é uma representação da atividade. É uma representação da estrutura de uma atividade. É como se você tirasse um raio-x da atividade. A atividade, ela é um movimento, ela está ocorrendo lá no campo. Ela é viva, ela é um movimento. Você não cons... Então, a atividade está ocorrendo lá fora, na realidade, né? Então, o que a gente vê na realidade? Pessoas fazendo coisas, né? Muitas coisas. Então, algumas dessas coisas que elas estão fazendo, essas ações que elas estão fazendo, são direcionadas, por exemplo, um carteiro entregando uma carta. Se eu olhar na janela, pode ser que eu veja o carteiro, ou mais tarde eu vejo ele. Ele tem uma ação de entregar essa carta. Essa ação de entregar a carta, ela faz parte de uma atividade. Vamos pegar do carteiro aqui. Então, o carteiro está entregando uma carta. Então, o objeto qual que é? A carta. Ele quer uma necessidade social de transportar ela de um lugar para outro, né? Então tem uma ação, só que essa ação não é individual, tem outras ações além do carteiro entregar a carta. Antes do carteiro entregar a carta, alguém teve que receber essa carta, né? Ele teve que postar a carta, essa carta entrou num caminhão, ela foi codificada, ela foi levada no armazém. Então vocês veem que o conjunto de atividades, eu estou falando, não é atividade, conjunto de ações que vão formar essa atividade. Então, a atividade é o quê? É o conjunto de ações que, nesse caso aqui, se a gente pegar o objeto carta, para que essa necessidade que está por trás do objeto, que eu quero receber uma carta, eu quero receber um pacote, etc., do lugar X para o lugar Y. Tá? Não sei se ficou claro. Vai ter não, acho que já teve uma aula. Enfim, acontece que essa aula está sendo gravada depois que algumas aulas já foram dadas, né? Então já não sei qual foi dado ou não. Mas enfim, faz parte aí da disciplina entender o que é atividade e diferença entre atividade e ações. Conceito de contradições, que também a gente vai falar. Então, contradições como força motriz, conceito de objeto, a gente falou um pouco. Eu acho que esse daqui eu vou ter que falar agora. E aprendizagem expansiva. Opa, mexi aqui. E agora? Tá aqui. Pronto. Objeto. A gente já falou um pouco sobre objeto, que as pessoas elas estão transformando o seu meio para satisfazer necessidades humanas. Então, isso que as pessoas estão transformando, vamos pegar o padeiro, ele pega a farinha, ele pega a água, coloca no forno com a energia e transforma num pão para satisfazer a necessidade humana aí de alimentação. Então, o objeto é aquilo que se transforma. Aí tem um aluno, esse objeto é fácil. Vamos pegar um outro fácil também, que seria numa caça coletiva, um conjunto de pessoas caçando um mamute. Então, o mamute é o objeto deles. Ele quer caçar o mamute para poder satisfazer as necessidades de alimentação. Agora, um objeto mais difícil, que um aluno me perguntou aí na disciplina. Ele trabalha com segurança do trabalho. Professor, qual que é o objeto da segurança do trabalho? Então, o que você quer alcançar com a segurança do trabalho? Eu quero um ambiente seguro, um ambiente sem acidentes, né? Então eu falei, o que seria o objeto? Seria, no teu ambiente tem algumas coisas que estão causando insegurança. Pode ser uma
uma ferramenta, ou uma infraestrutura, ou a falta de capacitação nas pessoas. Então, tem algumas, usam também o conceito de determinantes, que são elementos que acabam levando a acidentes, né? Mas, enfim, alguma coisa no ambiente está gerando insegurança. Então, qual que é o objeto da pessoa que está querendo segurança do trabalho? É mudar esses elementos que estão gerando insegurança, tá? Outro exemplo, objeto, médico. O médico, qual que ele faz? Ele pega um paciente que tem o seu organismo, o seu coração entupido, por exemplo, e quer transformar um paciente saudável com um coração 10, né, sem doença, etc. Né? Tá, ok. Aprendizagem expansiva. Eu vou fazer aqui, são temas bem complexos e a única coisa que eu posso fazer é um resumo bem resumido. Mas, enfim, o que é aprendizagem expansiva? É o processo de mudança de uma atividade. A gente vai ter que discutir, para entender a aprendizagem expansiva, a gente vai ter que entender antes o que é aprendizagem, né? A gente vai entender os níveis, que existem diferentes níveis, porque a gente escuta falar aprendizagem, será que eu aprendo fazendo? Não, eu aprendo participando, eu aprendo experimentando, eu aprendo simulando, né? Então, Engstrom, ele traz uma teoria de níveis de aprendizado, que é proposta por Gregory Bateson, agora não lembro o ano que se é, eu não lembro o ano da referência, mas o Bateson, ele traz esses níveis de aprendizado, e Engstrom, ele interpreta esses níveis, e o que ele diz é que esses níveis, aprendizado expansivo, ele chama de nível 3, eu não vou definir agora o 1 e o 2, mas o nível 3, ele é a transformação. É quando você aprende, é quando você constrói uma nova atividade, você constrói um novo contexto, um novo objeto, uma nova motivação para a tua atividade. E esse nível 3, ele depende de outros tipos de aprendizado. Eu dependo de aprendizado individual, eu dependo que pessoas aprendam fazendo, que aprendam participando. Então, não é que um tipo é melhor que o outro, mas eles são dialeticamente, eles formam um outro. Então, para a aprendizagem expansiva, que é um aprendizado coletivo, em essência, eu preciso do aprendizado individual. Tá? Então, mas enfim, é um tema que merece pelo menos uma aula. Conceito de mediação. Eu acho que eu ia ter um... não, está faltando a figura. Tá faltando a figura aqui. Mas eu vou continuar a aula. Então, uma das bases na teoria da atividade é a teoria da mediação, da ação mediada, né? Então, já se sabia que Vygotsky, ele é considerado na teoria da atividade como trouxe essa ideia da ação mediada. Mas Vygotsky, ele já sabia, já tinham outros psicólogos, outros autores que apresentavam a teoria de que o homem, o ser humano, ele utiliza ferramentas para transformar o meio. Tá? O que quer dizer ação mediada? Que a nossa ação do sujeito, o sujeito agindo no seu meio, que é o seu objeto, para transformar o seu meio para alcançar resultados. Então, a relação sujeito-objeto, ela é mediada. Então, você vai utilizar no meio desses dois um artefato cultural. Igual o carpinteiro usa o martelo, o médico usa o bisturi, o raio-x, etc. O médico usa o professor usa a lousa, usava, né, antes da pandemia. Então, essa relação é mediada. O que o Vygotsky traz de novidade é que, além desses artefatos físicos, técnicos, a gente também utiliza signos, utilizamos tipos de artefatos que são utilizados com conceitos, representações, modelos, que também podem ser considerados mediadores de atividade. Então, o médico, ele usa teorias, ele só não usa o bisturi físico, a tesoura, né? Uma tesoura, etc., para a sua atividade. Ele usa conceitos e teorias, esses signos, símbolos, etc., conceitos, eles são
eles controlam eles são utilizados para controlar o próprio comportamento da pessoa, né? Então essa é a novidade de Vygotsky, é trazer esses instrumentos psicológicos, vamos dizer assim, que mediam a ação humana, esses artefatos culturais, tá? Então, o que está faltando aqui nesse slide que vocês não estão vendo, porque está faltando, vou ver se tem um outro slide aqui. Não tem. É a parte de cima do triângulo, onde vocês têm o sujeito, o objeto, e no meio vocês têm os instrumentos e ferramentas. Tá bom? Vamos ver se voltar aqui na sala para ver se está funcionando a gravação. Parece que está, né? Bom, eu vou parar a gravação pelo risco, se não der certo eu vou ter que regravar. Vou fazer um outro vídeo continuando os conceitos.